A paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Hoje é dia 19 de julho e mais uma vez queremos estudar um pouco a palavra de Deus. E hoje a nossa devoção se encontra no livro de Salmo, capítulo 95 e versículo 6. O versículo diz assim: Ouvinte, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador. Agora, no primeiro capítulo de Gênesis, é dito que Deus fez homem, e o versículo 26, 27 de Gênesis capítulo 1, Deus falando, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repara bem na palavra façamos. Note bem que Deus criou, pois o homem à sua imagem. Note bem também a palavra criou, o verbo criar. Aí, da mesma forma, no sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. Pode até sublinhar aquelas três palavras na sua Bíblia. Criou e fez. Gênesis 2 e versículo 3. Deus é, portanto, Criador e aquele que fez todas as coisas, incluindo a imagem de Deus no homem. Esses dois termos não são sinônimos, embora às vezes pareçam ser usados de forma intercambiável. Criação, criar, essas duas palavras estão chamando a obra que Deus fez e a maneira de que ele fez. Criação ou criar é chamar à existência entidades que anteriormente não existiam. Ninguém, exceto Deus, é o sujeito do verbo criar. O trabalho de fazer, por outro lado, é de organizar entidades criadas em sistemas, às vezes, complexos. E é interessante que Deus é chamado de Criador. Muitas vezes encontramos na Bíblia Deus sendo chamado o Criador, enquanto ele é visto como aquele que fez o homem. Note bem, Gênesis 1 e 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou sua imagem em homens e mulheres, mas ele também os fez conforme, como ele disse, a nossa semelhança. Ou seja, ele chamou a existência o componente espiritual da natureza do homem. O que ele fez com o homem não se encontra em qualquer grau em outro animal qualquer. Ele também organizou elementos materiais básicos em nossos corpos humanos, e são coisas complexas. Os sistemas mais altamente organizados do universo foi criado por Deus. E estes foram feitos à imagem que o próprio Deus, um dia, ele ia assumir quando se tornou um ser humano encarnado. E desta forma, ele tanto Criador, quanto aquele que fez de sua imagem em cada pessoa. Agora, essa imagem, sabemos que a imagem foi machucada por causa do pecado de Adão, mas também, através da obra de Cristo, foi refeito, foi revestido. Podemos ler em Colossenses, capítulo 3, versículo 10, estas palavras. Do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E nossos corpos serão um dia transformados para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Criados e
criados, feitos e refeitos. Um dia nós vamos ajoelhar humildemente diante do nosso Senhor Jesus, que é nosso Criador e aquele que tem nos feito. E por isso, não há nenhum outro nome pelo qual o homem pode ser salvo. O Pedro falou essas palavras em Atos 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, existem muitos nomes famosos na história, principalmente na história do pensamento religioso. Nomes como Maomé, Buda, Confúcio, Joseph Smith, entre muitos outros. E cada um tem uma multidão de seguidores que prestam homenagem ao seu nome. Mas, irmãos, estou aqui para lhe dizer, há apenas um nome que salva eternamente, e é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, as palavras do nosso texto foram ditas pelo salmista, mas também temos essas palavras de Pedro em Atos 4 e 12. Agora, nós sabemos que João também enfatiza este fato. Por exemplo, em sua epístola, ele enfatizou este fato. Ele disse assim, 1 João 5 e 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, o Paulo também escreveu, todos aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e os versículos 8 e 9. Agora, essa exclusividade resulta necessariamente do fato de que há um só Deus e Criador de todos os homens, e que todos os homens têm rebelado contra ele, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, o próprio Deus se tornou redentor e salvador, morrendo pelo pecado do mundo e ressuscitando. E, portanto, não pode haver outro salvador além do nosso próprio Criador, de nosso próprio Deus. O Jesus repetidamente enfatizou esta verdade. Em João 14, versículo 6, ele disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda ele falou, quem nele crê, aí o apóstolo João falando em João 3 e 18, quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ainda mais, João 8, versículo 24, João disse assim, se não credes que, Jesus falando, se não credes que eu sou, ele disse, morrereis nos vossos pecados. Irmãos, é urgente, portanto, que quem deseja o perdão dos pecados e a salvação eterna venha a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós devemos nos preocupar com nossos entes queridos, os vizinhos, os conhecidos, os familiares, para ganhá-los para Cristo, se ainda não conhecem como seu único e suficiente Salvador. Ainda quero terminar com João 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E que Deus nos ajude para que
possamos ser servos fiéis em ensinar e pregar e viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro. E mais uma vez quero agradecer a irmã que está me ajudando a fazer a gravação. Até outro encontro. Tchau.